Bom dia, sétimo ano. Hoje daremos início aos nossos estudos sobre os africanos e a escravidão no Brasil. Antes de falarmos sobre como se deu a escravidão no Brasil, é interessante destacarmos que a escravidão já existia na África, né, antes da chegada dos portugueses, só que essa escravidão que existia na África era completamente da escravidão que a gente chama de escravidão moderna, que é a escravidão do período da Idade Moderna e que caracterizou a que aconteceu aqui no Brasil. Né? Então, hoje nós destacaremos que eram duas formas de escravidão diferentes, né, para evitarmos certos preconceitos, certos estereótipos. Né? Primeiramente, é interessante destacar que a escravidão foi um fenômeno que sempre existiu, né, desde a antiguidade, sempre existiu nas civilizações antigas, como a gente já estudou sobre Roma, sobre Grécia, sobre Egito. Né? Todas essas civilizações antigas tinham forma de tinha a escravidão, né? E a escravidão que existia na África, eu vou destacar que era completamente diferente da escravidão no Brasil, por quê? Na África, as pessoas se tornavam escravas por 4 fatores, né? 4 motivos que a pessoa podia se tornar escrava. Primeiro, por guerra, né? Nas disputas entre diferentes povos, diferentes etnias, né? Disputa por poder, por território. Então, frequentemente, o povo que era derrotado se tornava prisioneiro, ok? O segundo motivo, por fome. Então, assim, um indivíduo que não tinha meios, né, para se alimentar, muitas vezes ele oferecia a si próprio, né, e a sua família como escravo para outras pessoas, né, para poder ter alimentação, e assim se tornavam escravos. Outro fator que a pessoa podia se tornar escrava na África era por punição judicial, ou seja, quando alguém cometia algum crime, né, e essa pessoa era punida com a escravidão, né. Então, ela podia se tornar escrava por punição por algum crime. E, por último, a penhora humana, né? Quando alguém contraía alguma dívida ou um empréstimo e dava como garantia a sua própria liberdade. E quando não conseguia pagar essa dívida, ela se tornava escrava. Então, a escravidão na África existia por esses 4 fatores, principalmente por esses 4 fatores, né? De acordo com a historiadora Leila Leite Hernandes. Ok? Então é importante destacar também que essa escravidão, o número de escravos era mínimo, era uma minoria, era muito pequeno. Essa escravidão não visava o lucro comercial, ou seja, não era voltado não era voltado para o comércio, os escravos não eram vendidos, os escravos não eram uma mercadoria, né? E nas pessoas que se tornavam proprietários de outro escravo, elas não tinham o objetivo de lucrar com isso, não era uma atividade econômica, não era uma atividade lucrativa, certo? Diferentemente do que aconteceu na escravidão moderna, que é o que a gente vai ver hoje. Então, primeiramente, antes de falarmos sobre a escravidão moderna, eu quero destacar, né, a diferença que existe entre esses dois conceitos. Né? Escravidão é algo diferente do escravismo, ok? Como eu já falei, a escravidão ela existe desde a antiguidade. Né? Já o escravismo é um fenômeno que surgiu na Idade Moderna, ela surgiu com o mercantilismo. Mercantilismo, né, é o nome que também dá ao capitalismo comercial, a primeira fase do capitalismo, e como a gente já sabe, no capitalismo, frequentemente, né, tudo se torna mercadoria, tudo se torna vendável, inclusive os seres humanos. Então, a partir do escravismo, as pessoas escravizadas, elas passam a ser tratadas como mercadoria, elas ganham um valor, né, um valor material, elas passam a gerar lucro para aqueles que vivem do tráfico. Então, a partir do escravismo, né, a pessoa escravizada torna-se uma mercadoria, torna-se uma peça mercadológica, ok? Um produto. E destacamos também que o escravismo, né, foi o sistema de trabalho sobre o qual se organizou a economia brasileira nos períodos colonial e imperial. Né? O escravismo existiu aqui no Brasil durante mais de 300 anos, ele vigorou do século XVI ao século XIX, sendo que a escravatura só foi abolida
no final do século XIX, em 1888. Então, o escravismo foi a principal forma de trabalho, a principal relação de trabalho estabelecida durante esse período. E ele foi o sistema de trabalho que alimentou, que serviu de base para os grandes ciclos econômicos, como a cana-de-açúcar, o café, né, entre outros. E destacamos também a diferença entre esses termos, esses dois termos, escravo e escravizado. Que nós optamos por usar mais o termo escravizado, porque a ideia de escravo é como se a pessoa fosse escravo, alguém que fosse escravo desde que nasceu, fosse uma condição permanente. Já falar que essas pessoas eram pessoas escravizadas, isso dá a ideia de que elas se tornaram escravas, né? Elas antigamente eram pessoas livres que viviam na África, frequentemente pessoas de diferentes etnias, existiam até reis. Essas pessoas foram capturadas e escravizadas à força, né? Então é uma condição, não é uma condição pertencente ao ser, não é uma condição permanente, né? Elas foram escravizadas, ok? E agora a gente vai falar sobre o tráfico transatlântico, que foi extremamente lucrativo, né, que foi o principal fator por substituir a mão de obra escrava de indígenas aqui no Brasil por africanos, né? A gente vai ver um pouco como se dava esse tráfico e eu vou trazer alguns dados alarmantes aqui sobre o Brasil. Né? Era o tráfico que envolvia a Europa, pois os traficantes inicialmente eram todos europeus, primeiramente portugueses. Envolvia também a África, que era de onde as pessoas eram escravizadas, de onde elas eram tiradas, e a América, que foi o principal foco para onde essas pessoas foram enviadas, ok? Então, como eu falei, aqui eu trago alguns dados alarmantes de como foi, né, a escravidão aqui no Brasil. Né? Destacamos que o Brasil foi o país que mais recebeu escravizados no mundo, né? Calcula-se que cerca de 5 milhões de pessoas foram retiradas da África e foram trazidas para o Brasil para se tornarem escravas, para se tornar pessoas escravizadas, né? E esses 5 milhões é aproximadamente 40% dos que vieram para toda a América. Então, quase metade das pessoas escravizadas que vieram para a América, quase metade foi destinado para o Brasil. Né? Então, isso gera o quê? Que isso resultou em uma população, que a população brasileira, ela tem uma grande herança africana, né? Ela tem uma grande parcela, né, descendente de africanos. Né? Hoje em dia, o Brasil possui a maior população negra fora da África, ok? E é a segunda maior população negra do mundo, né, incluindo os países da África. O Brasil fica atrás apenas da Nigéria. Né? Então, para a gente ter uma noção de como a nossa população negra ocupa um grande espaço, né, populacional aqui no Brasil, embora seja excluída de diferentes formas, sofra diferentes tipos de preconceito. Mas ela tem uma grande parcela, uma grande contribuição para a nossa formação, né, racial e cultural.